Bom, falando um pouquinho então sobre os polissacarídeos, então nós já vimos como que as ligações glicosídicas acontecem, como que um monossacarídeo vai se ligando ao outro para formar uma estrutura mais complexa. Nós temos alguns exemplos importantes de polissacarídeos, ou seja, de carboidratos mais complexos, formados por milhares de monossacarídeos unidos. Um dos exemplos que nós temos, por exemplo, de polissacarídeo de reserva, né? Então aquele que vai reservar energia, no caso das plantas, né, do reino vegetal, nós temos um homopolissacarídeo de reserva chamado de amido. Uma coisa importante nós lembrarmos sobre a estrutura do amido, que é um componente de reserva que está nos amiloplastos das células vegetais. É importante lembrar que o amido é um polissacarídeo com a união de várias moléculas de glicose. Um outro exemplo também de outro polissacarídeo, mas com uma função estrutural para a planta, é a celulose, que também é um homopolissacarídeo formado pela união de várias glicoses. O que é importante nós lembrarmos aqui, no caso do amido, que é um homopolissacarídeo ou um polissacarídeo de reserva, é que as glicoses que são unidas para formar o amido, a ligação é uma ligação alfa 1,4. Então, nós já vimos, quando é alfa 1,4, o OH, o oxigênio, ele está para baixo. Então, lembrando também que o amido, na verdade, ele é formado por dois tipos de carboidratos. Tanto a amilose, que é um homopolissacarídeo, ou seja, um sacarídeo formado por várias moléculas de alfa-glicose, e também ele é formado pela amilopectina. A amilopectina já é também um homopolissacarídeo, ou seja, um polissacarídeo formado por várias glicoses, porém ramificado. O que a amilose não é, né? A amilose é somente uma fita única, enquanto a amilopectina, ela tem as suas ramificações. A união tanto da amilose quanto da amilopectina é que vão formar essa estrutura do amido. No caso da celulose, que é importantíssima para a constituição da parede celular vegetal, isso nós vimos, né, em aulas passadas, ela é a união de várias moléculas de glicose, porém, no caso da celulose, as ligações são beta 1,4, ou seja, o carbono 1 se junta ao carbono, né? Ocorre a ligação glicosídica do carbono 1 com o carbono 4, porém, nesse caso, o oxigênio está para cima. Então, a estrutura em si é muito similar, porém, a forma como as ligações são feitas são diferentes e, portanto, a função biológica dessas estruturas serão diferentes. O que eu trouxe aí para vocês é que, por exemplo, no caso da célula vegetal, nós temos como reserva energética o amido, que é muito similar estruturalmente ao glicogênio, que também é a união de várias moléculas de glicose, porém ele é muito mais ramificado a estrutura do glicogênio. Mas são uniões, né, são reações glicosídicas, ligações glicosídicas alfa 1,4. Em contrapartida, nós temos então o carboidrato estrutural, que é a celulose, e que também tem uma estrutura muito similar à actina, que é um carboidrato que vai revestir normalmente a carapaça de insetos, então de alta durabilidade. Assim como também a celulose, que tem a sua função de trazer a dureza, a resistência da madeira, né, a resistência da planta, possibilitando que ela cresça, que ela consiga chegar a grandes alturas. Então, neste caso, nós temos esses dois grupos, que são estruturalmente formados pelos mesmos monossacarídeos, porém possuem ligações glicosídicas distintas que vão conferir a eles funções biológicas também distintas.